Hoje recebemos a advogada familiarista Renata Santos. O tema da nossa entrevista de hoje é o tratamento odontológico para reconstrução e reparação dentária sofridos aí por mulheres vítimas de agressão. Renata, seja bem-vinda ao estúdio da Cidade FM. São tantas camadas quando a gente fala sobre violência doméstica, né? E essa tem uma importância imensa, porque além da marca, lida com a autoestima. Essas mulheres estão feridas, muitas vezes não têm aporte financeiro, e terminam ficando nesse ciclo de violência porque não tem esse tipo de liberdade. E eu queria que você falasse um pouco, sobre esse direito, e por que é tão importante falar sobre ele, que as mulheres tenham conhecimento sobre ele. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Tá fechado o microfone para cima. Isso. Pronto. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todo mundo, Realmente, assim, quando a gente fala de uma legislação como essa, a gente está falando de uma legislação que ela vai abarcar aí uma gama de mulheres que sofrem, especialmente com a questão da autoestima, porque a violência doméstica, além dela ter toda essa consequência física, ela acaba gerando também, sobretudo, uma consequência que vai para além da questão física, que é uma consequência que atinge a integridade psíquica dessas mulheres. E, muitas vezes, essa violência ela é cometida justamente contra partes do corpo da mulher que ela, de fato, está relacionada com essa questão da autoestima que ela tem, Geralmente rosto, pescoço, boca. E isso se corta cabelo, Tudo isso como uma forma, de fato, de depreciar aquela mulher. Tanto na relação dela com ela mesma, em relação à identidade dela com ela mesma, quanto socialmente. Então, assim, uma legislação como essa, ela visa justamente fazer com que essas mulheres elas possam resgatar a autoestima, através da reconstrução dentária, da colocação de um implante, de uma prótese, se for necessário, ou até mesmo tratamentos estéticos, claro, havendo indicação clínica. É importante, Renata, falar um pouquinho sobre essa lei. É a Lei 15.116, de 2025. Ela foi sancionada pelo presidente Lula e ontem ela foi publicada no Diário Oficial da União. Então, a partir de ontem, ela já está em vigor. Um projeto de uma deputada, Simone Marqueto, do MDB de São Paulo. Então, tramitou na Câmara dos Deputados, foi aprovada na Câmara, passou pelo Senado, aprovação lá também, e institui o Programa de Reconstrução Dentária para mulheres vítimas de violência doméstica. E a grande questão agora, doutora Renata, é saber como que isso vai ser organizado no Sistema Único de Saúde. Porque nós estamos falando de um programa específico e estamos falando sobre prioridade para essas mulheres na atenção básica, não? Isso, exatamente. É importante a gente mencionar o seguinte, que embora essa legislação ela tenha entrado em vigor, ela carece ainda de uma implementação pelo Poder Executivo. Inclusive, a própria lei ela já vem trazendo essa informação de que esse programa ele passa a vigorar, mas ele necessita dessa implementação. Ou seja, vai precisar de uma regulamentação que provavelmente vai ocorrer através de um decreto para que esse programa ele seja, de fato, implementado, seja organizado no âmbito do SUS. Então, assim, apesar de ser uma norma muito interessante para o que a gente necessita hoje, a gente ainda vai ter essa carência na aplicabilidade, pelo menos por enquanto, até haver essa regulamentação de fato. Porque é um programa que ele é complexo, acaba sendo complexo. Muito embora é um programa prioritário, mas ele precisa ser bem estruturado, precisa ser bem organizado. E a legislação, por si só, ela não dá esses critérios, ela não trata dos pormenores de como é que vai ser esse acesso dessas mulheres ao Sistema Único de Saúde para que possam ter esse tratamento. Dá somente apenas algumas coordenadas, que indica que é para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que apresenta, inclusive, documentos comprobatórios dessa situação de violência. Boletim de ocorrência. Como boletim de ocorrência, sobretudo boletim de ocorrência. Mas, provavelmente, através do decreto, vai ser especificado de que maneira, de fato, essas mulheres vão ter acesso
a esse tipo de tratamento. Porque esse serviço vai ser prestado pelos municípios, né? A verba vem federal, estadual e chega nas cidades na atenção básica. E segundo o Ministério da Saúde, quase 5 bilhões de reais, 4,9 bilhões de reais serão investidos na saúde bucal esse ano, incluindo esse programa. Mas a gente espera, né, que isso venha o mais rápido possível. A boa notícia é que a lei está em vigor, ou seja, tem que se organizar para que essas mulheres possam ter acesso, porque a gente sabe, uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a prática. Daqui que isso chegue na ponta, deve demorar um pouco. Mas é importante, né, Renata, que as mulheres tomem conhecimento, isso. Porque uma vez que a lei está em vigor, a mulher, com essa informação, pode chegar à atenção básica e pedir esse atendimento prioritário. Ainda que o programa não esteja estruturado, mas ela pode solicitar o atendimento prioritário com base na legislação que está em vigor. E é um detalhe, né, doutora Renata, que a gente, quando fala sobre violência doméstica, a gente lembra sempre, né, das consequências físicas, na saúde mental, enfim, no patrimonial, em todos os setores, como eu falei no início da entrevista, são várias camadas, mas pouco se fala disso, né? E porque tem homens que não chegam ao feminicídio, mas tentam matar essa mulher em vida. E é nesse quesito que a gente fala de autoestima, de estética, a violência contra os próprios filhos, né, Renata? Exatamente, né? A violência doméstica, ela é realmente um fenômeno que é complexo. É um fenômeno que ela não somente atinge, quando a gente pensa na violência somente do ponto de vista físico, a gente está tratando essa violência de uma forma muito superficial, né? Ela, além de atingir o psicológico dessa mulher, atinge também a família, atinge os filhos. Então, assim, ela não fica somente limitada à mulher em si, né? Mas a própria família dela, a sociedade, a forma como ela se enxerga socialmente. Então, por isso que mecanismos como esse, né, políticas públicas também voltadas para enfrentamento dessa violência, são tão necessárias e cada dia mais urgentes, né? Principalmente assim, num cenário em que a gente tem aí números alarmantes de denúncias, né, de mulheres que estão sofrendo violência doméstica cotidianamente. Infelizmente, não é um fenômeno isolado que acontece aqui ou ali. Acredito que todo mundo que está aqui ouvindo... Todas as camadas sociais. Exatamente. Todas as camadas sociais. Não escolhe cor, não escolhe raça. E é algo que a gente precisa dar atenção. As mulheres precisam se apoderar do conhecimento dessa lei e de outras também, para que possa ser feita essa cobrança, como o Vitor bem sinalizou, né? Porque, como é uma lei que ela precisa de implementação, então, a tendência é que, como existem diversas outras demandas, né, a tendência é que às vezes acaba ficando um pouco mais negligenciado, vamos dizer assim. E a própria saúde bucal, ela já não chega tanto às pessoas, né? Exatamente. Então, assim, quando se existe uma movimentação da própria sociedade civil, né, de cobrança, os próprios municípios também, aí realmente o movimento ele já é outro, já é diferenciado nesse sentido. E aí, justamente por se considerar a violência doméstica como um problema de saúde pública, inclusive, há essa necessidade, né, de se existir legislações como essa dentro do SUS e dentro de outros sistemas também. Uma coisa interessante aqui é que o governo, como disse a doutora Renata, ainda vai estabelecer os critérios para o atendimento, os procedimentos que vão estar envolvidos nesse programa. Mas também está facultado ao governo a realização de convênios com instituições, né, universidades, para que esse atendimento possa de fato acontecer. Porque a gente sabe, boa parte dessa verba que a Renata falou, que é destinada pelo governo federal para a atenção dentária, ela é destinada ao programa Brasil Sorridente, que é um dos principais programas na área de saúde do governo federal. Então, encontrar instituições parceiras para colaborar com esse programa, isso pode trazer aí a efetividade dessas ações. E eu lembro aqui, Renata, que nós entrevistamos o Dr. Paulo Muniz, né, professor Paulo Muniz da ACES, o reitor da ACES, falando sobre o atendimento da Clínica Escola de Odontologia, do curso de Odontologia. Então, eu imagino aqui, doutora, que organizações não governamentais, universidades podem colaborar significativamente, apresentando projetos e, de repente, ajudando na estruturação desse programa aqui. Com certeza, é muito importante a participação desses agentes, que são agentes de transformação também, né? Quando a gente pensa em problemas como esses, problemas sociais como a violência doméstica, nós precisamos pensar para além da mobilização do poder público, né? Sociedade,
universidade, precisam estar todo mundo ali unido, né, envolvido para combater, de fato, os efeitos nefastos dessa violência. E é aí que essas instituições conveniadas, como você bem mencionou, é que elas entram como esses grandes agentes, né, importantes nesse combate à violência até mesmo, e nessa facilitação, de certa forma, de acesso dessas mulheres a esse tratamento, especialmente quando a gente vive num cenário em que existe uma sobrecarga muito grande, né, no sistema único. Então, convênios como esse tendem de fato, fazer com que esses procedimentos eles se tornem mais ágeis, acessem uma gama muito maior de mulheres. Isso é muito importante. Eu estava lendo uma reportagem aqui da Folha de São Paulo sobre esse tema, e tem um trecho aqui muito bacana que ilustra toda essa nossa conversa aqui, que diz o seguinte: a expectativa dessa medida, né, é que possa ajudar mulheres como Dona Terezinha dos Santos, de 59 anos, que sofreu agressões do ex-marido por 12 anos. Em junho de 2024, ela começou a fazer a reconstrução dentária por meio de uma ONG, os convênios, né, que a gente está falando aqui. Embora ainda não tenha concluído o tratamento, ela já se considera uma nova pessoa e diz que ganhou confiança para buscar um novo emprego. Hoje ela trabalha como copeira e nas horas livres faz aulas de canto. Abre aspas. Sempre gostei de cantar, mas para cantar você tem que abrir a boca. E minha boca estava feia, sem os dentes. Sentia muita vergonha, conta ela. Agora quero continuar tendo saúde para fazer tudo o que gosto e em paz. E com um sorriso no rosto, é melhor ainda. Perfeito, né? Depoimento que resume tudo, né? Sintetiza muita coisa. Doutora Renata, uma questão aqui jurídica, queria saber da senhora, é de se imaginar que nós tenhamos aí uma quantidade de ações agora de mulheres em busca na justiça para fazer valer essa lei? A gente ouve muitos relatos de mulheres que procuram esse atendimento prioritário, não só dentário, mas de outras questões também, e recebem negativas. A gente pode imaginar uma quantidade de ações na justiça para fazer valer a lei? Com certeza, né? A tendência é que essas ações elas venham ser cada dia mais comuns. E, especialmente, como eu disse, né, por se tratar de uma norma que ela ainda tem uma eficácia limitada, digamos assim, então é muito possível que sejam manejados algumas ações específicas, como mandados de injunção, até a própria ação constitucional, para se fazer valer, para se fazer com que essa norma seja implementada, para que ela seja aplicada. Então, sim, é possível, e é importante que as mulheres tenham conhecimento disso. Aí é o momento de se procurar, por exemplo, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, para que se possa fazer valer esse direito. Perfeito. Renata Santos, advogada familiarista, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Cidade. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Obrigado, doutora. Manhã Cidade. Entrevista. Primeiro